a única profissão que permite mudar para qualquer outro emprego, e essa é a história de progressão na carreira de Yamashiki Tsukasa, o mestre da troca de carreiras. Como esperado de uma grande empresa com vendas anuais de 300 bilhões de ienes, a entrada é impressionante. Não é exagero dizer que a entrada de um escritório é um local que marca a empresa. Se fôssemos compará-la com uma casa, seria a entrada. Quanto mais organizada ela estiver, mais pode-se sentir a dedicação dos funcionários. Yamashiki pensa em como ele é um job hopper, que já trabalhou em várias empresas diferentes. Um job hopper é alguém que muda repetidamente de emprego em um curto período de tempo, mas no caso dele, sempre foi para conseguir um salário maior, melhorar suas habilidades e almejar posições mais altas. A empresa onde ele trabalha atualmente é grande, mas as habilidades que ele pode adquirir lá são limitadas. Por isso ele decidiu buscar uma nova oportunidade em uma grande empresa. Depois de superar inúmeros exames, ele encara o espelho sorrindo, pensando em como finalmente chegou à entrevista final. Os exames tinham sido bem difíceis e só faltava passar por essa entrevista final para a mudança de emprego estar completa. Ele tem uma boa ideia das perguntas que farão para ele, mas nem tudo sairá como espera. Assim que a atendente chama seu nome, ele responde prontamente e pensa que está tudo bem, pois até agora ele já acumulou muita experiência de carreira e não há motivo para dar errado. Mas assim que um brilho forte surge, ele se vê em um lugar estranho. Ele pensa que deve ter se confundido e entrado na sala errada. Afinal, grandes empresas às vezes incorporam vegetações e lugares aconchegantes para o conforto dos funcionários, e decide voltar pela porta. Mas, ao se virar, percebe que não há nada lá e pensa em como ele está agora vagando em um local desconhecido. Ele entra em desespero, pensando que não há como ficar calmo numa situação dessas, e se pergunta que tipo de lugar é esse em que ele foi parar. Enquanto passa as mãos no rosto, percebe algo estranho e, ao olhar pela tela do celular, vê que tem a mesma aparência de quando tinha 18 anos. Ele pensa que com essa idade e experiência, seria contratado imediatamente por qualquer empresa, mas esse não é o momento para pensar nisso. Ele se pergunta se um lugar como esse realmente existiria no Japão ou se ele não está mais no Japão. Dando uma breve olhada em volta, percebe que há plantas que nunca viu antes, mas quando tenta tocá-las, elas se transformam em um monstro desconhecido. Ele pensa consigo mesmo que talvez tenha ido parar em outro mundo. Mundos diferentes são populares em jogos e animes hoje em dia, então é uma ideia natural. Enquanto mexia nos bolsos de seu terno, encontrou um cartão escrito Status, e seguindo o clichê dos mundos paralelos, tentou os comandos Menu e Comando, e então, quando diz Status, surge uma tela na sua frente. Ele vê que seus status não parecem tão bons, mas que na verdade é impossível ver as habilidades apenas com números. Seu poder e mana são excelentes, mas apesar de se exercitar bastante, no final das contas ainda é só um assalariado. Então ele vê uma opção que diz Trocador de empregos. Perguntando-se o que é isso, quando abre, vê uma grande lista de possibilidades além de detalhes sobre como seu poder permite mudar de profissão para o trabalho desejado, e isso consome mana de acordo com o trabalho escolhido. Ele se pergunta se esse poder se deve ao fato de ele ter mudado de emprego muitas vezes e pensa que, para começar, por que o local da entrevista estaria conectado a outro mundo? Ele espera no mesmo lugar para ver se outros entrevistados ou a guia apareceriam, mas ninguém aparece. Se a água acabar, ele terá uma morte horrível, então não pode ficar parado. Além disso, um comportamento passivo não combina com sua personalidade, e se for para tentar fazer algo, precisa fazer com positividade. Mas logo em seguida, ele se depara com um gafanhoto gigante. Ambos se encaram até que o inseto começa a persegui-lo. Ele começa a correr com todas as suas forças, pensando que mesmo correndo com tudo, não conseguirá escapar. Então, decide parar e chamar o gafanhoto para conversar, mas logo precisa se abaixar para não ser decapitado pelo ataque. Com o estrondo da árvore, ele olha para trás e vê que conversar não é uma opção. Enquanto o monstro o encara de forma ameaçadora, ele pensa que se ficar apenas sentado, definitivamente morrerá e se pergunta se não há nada que ele possa usar como arma. Lembra então do poder de profissões que possui e decide mudar sua profissão para mago.
Ele sente o poder mágico e o conhecimento e a experiência de um mago fluindo para dentro dele, entendendo naturalmente como usar magia. Assim que volta a si, conjura uma bola de fogo no gafanhoto, que é desintegrado pelas chamas, então comemora a vitória. Ele pensa então como pôde usar magia assim que mudou de profissão e como esse poder parece incrível. Ele escuta um alerta animado e, ao olhar, percebe que era um aviso de que seu nível aumentou, igual a um jogo. Olhando para onde antes estava o monstro, percebe que a única coisa que parece um jogo é o sistema, pois pôde sentir o calor da magia e antes quase foi decapitado. Se ele não levar isso a sério, pode acabar morrendo, e então declara para si mesmo que terá uma ótima carreira e trabalhará para uma empresa maior e almejará uma vida melhor. Mas antes de terminar, percebe que sua carreira é apenas sobre se promover no Japão moderno, mas em outro mundo de magias e espadas, infestado de monstros, isso não será útil. Ele fica um pouco abalado com isso, mas decide que apenas precisa recomeçar sua carreira a partir de agora. Com o poder de troca de emprego, ele poderá se tornar qualquer profissão. Com a batalha de agora há pouco, ele percebeu a importância das profissões nesse mundo e acredita que, ao aumentar o nível de várias profissões, poderá se destacar em qualquer lugar. Assim, ele decide se destacar em todas as profissões desse mundo. Ele conjura uma bola de água, enquanto pensa que não vai mais se preocupar com água agora. Começa a pensar que logo precisará dormir, mas dormir ao ar livre é não definitivo. Ele precisará do básico, como comida, roupas e abrigo. Então, antes de qualquer coisa, precisa encontrar uma vila. Decide então trocar de emprego para algo mais viável. Na batalha contra o louva-a-Deus, ele gastou 20 de mana com a troca de emprego e 10 com a bola de fogo. Além disso, sua mana está restaurando lentamente por causa da habilidade passiva de mago, então ele não precisa se segurar e decide trocar para o trabalho de caçador, fazendo com que seus sentidos fiquem mais aguçados e permitindo que perceba desconfortos na natureza com mais facilidade. Ele rapidamente nota um galho quebrado por perto. Então encosta seu rosto no chão e encontra pegadas humanas, além de um pouco de sangue em uma das folhas. Esse sangue foi de 2 dias atrás e, além das pegadas humanas, ele encontra pegadas de lobos, o que indica uma batalha ou uma caçada. Independente do que tenha sido, ele deve seguir as pegadas para encontrar uma vila. Ao atravessar grandes arbustos, ele finalmente encontra o que parecia ser uma vila. Parece mais um assentamento, mas isso não importa, já que parece haver moradores. Ele nunca pensou que chegaria o dia em que ficaria tão feliz por encontrar pessoas e logo decide voltar a ser mago, já que encontrou o que procurava. Um homem segurando uma lança logo o percebe. Ele rapidamente arruma sua gravata e dá um bom dia a ele, com seu sorriso de anos de prática em atendimento ao cliente. O homem o encara de forma estranha, como se fosse suspeito, mas logo diz que ele está vestido de forma estranha e pergunta quem ele é. Nosso protagonista se apresenta e diz que é apenas um mago viajante. Um mago? O homem exclama, dizendo que não é possível que um portador de trabalho especial tenha vindo parar em uma área remota. Ele pede para ver a placa de status do protagonista e ele se apresenta da mesma forma como fazia no Japão, fazendo o homem estranhar. Então o guarda se desculpa, dizendo que ele realmente era um mago e que, normalmente, isso não seria possível, já que os portadores de trabalho especial são frequentemente contratados por países e aristocratas ou então vão para as grandes cidades e trabalham como aventureiros. O protagonista pensa como, mesmo em outro mundo, eles sempre se mudam para lugares onde podem aproveitar o máximo de suas habilidades, e essa é a forma natural de se pensar. Então, ele diz ao homem que acabou de conhecer que estava escondido nas montanhas, refinando sua magia, mas começou a sentir falta de viver em uma aldeia humana, apesar de não ter sido 100% sincero. O homem diz que o entende e que ele deve estar por fora do senso comum. O protagonista fica um pouco chateado, mas antes de dizer qualquer coisa, o guarda o chama e diz que tem um pedido para ele, um mago, e que o siga até a casa do chefe para falarem sobre os detalhes. Chegando, o guarda escancara a porta, gritando se o chefe tinha um tempo para conversarem, e este o chama assustado. Assim descobrimos que seu nome é Zozo. Zozo diz que um portador de trabalho especial apareceu.
O chefe fica animado e comemora com Zozo. E ele diz que seu nome é Esta, e ele é o chefe da aldeia. O protagonista se apresenta para ele e diz como Zozo tinha mencionado que ele precisava de um favor. O chefe então lhe conta que muitos monstros chamados Silver Wolves estão aparecendo perto da vila, e o protagonista pensa que era isso o que tinha acontecido quando viu os vestígios de caçada antes. Então, o chefe diz que se houver apenas alguns deles, eles conseguem combater, mas se estiverem em grupo, é muito difícil. Por isso, ele quer pedir a ajuda do protagonista para se livrar deles. O protagonista pergunta se não há ninguém na aldeia com trabalhos especiais, e Zozo responde que ali todos são aldeões. Então, o protagonista pensa como portadores de profissões são mais raros do que ele pensava e sempre existirá a ameaça de monstros. Embora o risco seja alto, há uma demanda constante por trabalhos de combate. Animado, ele pergunta que tipo de monstro é esse Silver Wolf. Eles explicam para ele que são monstros lobos com pelo prateado, presas e garras afiadas, que se movem rapidamente e têm um bom olfato. Além disso, o nível de perigo na guilda de aventureiros é E, o segundo mais baixo. Mesmo alguns aldeões juntos podem caçá-los, mas em uma aldeia tão pequena como essa, todos trabalham para ganhar a vida. Se algum dos aldeões se ferir durante a subjugação, não conseguirá ficar de pé e fará com que o funcionamento da aldeia se desestabilize. O chefe implora para que o protagonista aceite o pedido e garante que o pagarão corretamente. Ele pensa em como acabou de experimentar a dificuldade de lutar contra monstros sem ter um trabalho especial, mas decidiu avançar sua carreira neste mundo, então fará tudo o que o beneficiar. Assim aceita. Tanto o chefe quanto Zozo ficam muito felizes e o agradecem. O protagonista pensa em como não sabe nada deste mundo, nem tem dinheiro ou onde morar. E considerando que ele ficará em dívida com eles por um tempo, o melhor seria dar o seu melhor para as primeiras pessoas que conheceu. Preparando-se para ir, seu estômago ronca audivelmente e ele pergunta se pode comer algo antes de ir. Após ter comido uma ótima refeição e trocado de roupas para se movimentar melhor, ele volta à floresta, onde tinha encontrado os primeiros rastros, pensando como se vestir assim fazia ele sentir que estava fazendo cosplay. No caminho, se maravilha com tantas plantas que nunca viu, e gostaria de saber se elas têm algum uso para ele. Lembra que na lista de profissões havia algo que poderia ajudar, e então muda sua profissão para avaliador, uma profissão que pode determinar o valor de qualquer coisa. Além disso, pode ser usada em pessoas para ver seus status. Logo que troca, usa a habilidade de avaliação e encontra algumas ervas medicinais e as coleta rapidamente. Ele pensa como também havia os trabalhos de farmacêutico e alquimista na lista, e eventualmente poderá fazer suas próprias poções e remédios. Em seguida, encontra também ervas que são idênticas às medicinais, mas que fazem mal ao serem ingeridas, e fica aliviado por ter essa habilidade para não confundi-las. Pensa como essa habilidade em um mundo sem internet é tão útil. Mas seria incômodo ter que trocar de profissão sempre que encontrar algo que não conhece. Então, decide testar uma teoria que conhecia de outros jogos. Se ele alcançar certo nível, poderá trocar de emprego e ainda usar as habilidades que tinha no emprego anterior. E percebe que não esqueceu o conhecimento adquirido quando trocou para a classe de mago. Então tenta usar magia, conjurando uma lança de pedra, mas desanima quando vê que ela é menor do que esperava. Então atira em uma árvore. Sente-se exausto depois de atirá-la, sentindo seu poder mágico diminuir, e quando verifica seus status, percebe que o custo de mana foi 5 vezes maior. Se ele usar magia em um trabalho que não seja mágico, o desempenho de custo cai drasticamente. Ele se deita na grama para recuperar a mana gasta, mas se anima com as descobertas. Mesmo sendo um espadachim, ele poderá usar magia e vice-versa. Com isso, ele poderá fazer inúmeros ataques surpresa futuramente e a desvantagem do consumo de mana será compensada. Mas, antes de tudo, com sua mana atual, ele chegará ao fundo do poço e precisa aumentar seu nível de forma constante. De repente, sente cheiro de animal e entra em alerta, percebendo um monstro por perto. Ele vê que são os Silver Wolves e que realmente estão perto da vila. Verifica seus status e pensa como sua agilidade se destaca, mas ainda assim são menores que a dele, e se necessário,
ele poderá fugir. Então, pensa que pode fazer isso trocando rapidamente sua classe para mago e conjurando 3 enormes lanças de pedra e as atirando do arbusto nos lobos, acertando 2 deles na cabeça, mas errando um, que percebeu onde ele estava e vem freneticamente em sua direção. Então, ele conjura mais uma lança de pedra e acerta a queima-roupa. Assustado ainda, cutuca o corpo do monstro para ter certeza de que está morto e se alivia com a confirmação. Ele ouve o alerta do sistema novamente e percebe que seus status melhoraram, a mana máxima aumentou e que conseguiu subir de nível. Outros lobos da alcateia começam a aparecer, e ele pensa que tentará trocar de classe repetidamente da próxima vez. Ele utilizará todos os monstros como trampolim para sua carreira. O protagonista lembra que, quando saiu da aldeia, Zozo havia mencionado que as presas dos lobos serviam como prova de subjugação. Portanto, ele deve lembrar de coletá-las sempre que caçar lobos. Voltando ao presente, assim que coleta a presa, ele pensa que mesmo morto, os lobos ainda possuem uma presença incrível. A imagem do lobo se lançando sobre ele, com sede de sangue, ficou gravada em sua mente, dando-lhe calafrios, e ele pensa que esse tipo de coisa nunca aconteceria no Pacífico Japão. Para sobreviver, ele terá de fazer bom uso do seu poder de troca de profissões. Outra coisa que ele percebeu foi que, ao subir de nível, ele aumenta suas estatísticas de formas diferentes. Quando derrotou os monstros como mago, sua mana e inteligência aumentaram. Se for esse o caso, ele provavelmente receberá outro valor se derrotar como espadachim, então decide conferir. Sente a presença de monstros vindo em sua direção, e assim que os vê, percebe que há mais do que o dobro de antes, e aqueles 3 eram apenas batedores. Então ele rapidamente conjura várias lanças de pedra e as arremessa nos lobos, acertando alguns. No entanto, alguns lobos esquivam-se por serem muito rápidos e avançam em sua direção. Ele consegue desviar também, mas pensa que não conseguirá vencer assim. Então percebe alguns corpos de lobos passando por ele, e vê que sua magia penetrou facilmente em seus corpos, pois seu poder mágico aumentou. Um lobo pula por cima do corpo do outro e avança com toda a velocidade em sua direção. Ele pensa que não teria tempo para usar magia a essa distância, então decide usar a troca de profissão e mudar para espadachim, equipando a espada habilidosamente e cortando o lobo à sua frente. Seus braços estão cheios de força agora. Além disso, ele sente que, em comparação com antes, os monstros parecem estar em câmera lenta. Rapidamente, ele derrota todos os lobos e escuta novamente o alerta de ter subido de nível. Ele diz que, como esperado, seu poder de ataque e agilidade aumentaram significativamente. Pensa que, com diferentes profissões, terá diferentes aumentos de status, o que lhe dará controle sobre quais status aumentar quando quiser. Ele planejará um método para gerenciar os valores de status no futuro. Passa um tempo explorando a floresta e decide retornar, pensando que já se passou cerca de 1 hora e ele não encontrou mais nenhum monstro. Seria ruim se aprofundasse demais e atraísse outras alcateias, e como já subjugou em torno de 13 deles, decide considerar a alcateia destruída e voltar ao local onde havia lutado com eles. Ele se surpreende ao lembrar que quase foi devorado antes, e olhando melhor agora, percebe que a pele dos lobos parece muito boa. Lembra-se de que Zozo havia dito que as presas serviam como prova de subjugação, mas outras partes também parecem valiosas, então usa a avaliação e vê que tanto a pele quanto a carne dos lobos prateados são muito boas. Pensa que não deve desperdiçar nada e usa seu poder telecinético para mover os corpos. Decide então voltar para a aldeia e pensa que, se tornar um caçador, provavelmente será capaz de desmantelar os lobos sozinho. No entanto, como já trabalhou muito hoje, deixará essa tarefa para os aldeões. Enquanto isso, os aldeões gritam que um monstro está se aproximando e pensam que o protagonista havia morrido tentando matar os lobos prateados. Mas quando o monstro se aproxima, dizem que nunca viram um monstro tão enorme antes e começam a se desesperar. Então, o monstro para em frente a eles, e Zozo tenta espiar o que havia atrás da pele e encontra o protagonista encarando-o completamente exausto, que pensa que finalmente conseguiu chegar e como foi difícil controlar tantos lobos ao mesmo tempo. Zozo então pergunta o que é aquilo e ele responde que são os lobos prateados.
Zoso retruca perguntando por que eles estão flutuando, e ele diz que é seu poder telecinético e que os trouxe até ali porque pensou que haveria alguma utilidade. O chefe da aldeia rapidamente corre para ver o protagonista, que entrega a prova de subjugação e diz que procurou na área para ter certeza, mas não encontrou mais nada. Então acha que a alcateia foi destruída. Todos os aldeões comemoram as boas notícias e ele pensa que deviam estar muito preocupados. Bom, seu nível subiu e ele pôde aprender muito, então foi um dia bem produtivo. Mas interrompendo seus pensamentos, Zoso lhe abraça pelas costas com muita força, agradecendo. O prota tenta dizer que estava apenas fazendo seu trabalho, mas o chefe diz que mesmo assim, o que ele fez hoje salvou todos eles e que estão muito gratos, curvando-se para ele. Ele pensa que é apenas uma questão de fazer o trabalho em troca de uma recompensa e acha estranho que estejam tão gratos. Houve um tempo em que ele ganhou um grande contrato em uma empresa e seus colegas o zombaram. Havia sempre muita inveja e pessoas tentando atrapalhar o progresso dos outros naquele ambiente que ele já havia se acostumado. Então pensa que deve parar de pensar nessas coisas tristes e focar no agora. E pergunta aos aldeões se podem desmembrar os lobos. Estes, entusiasmados, rapidamente concordam, dizendo que são bons nisso. O chefe pergunta o que ele fará com os materiais desmontados, e ele responde que, se puder, comprará a pele e deixará a carne para eles. O chefe fica feliz e diz que carne fresca é preciosa, e logo preparam um banquete, trazendo vários alimentos e dizendo para que todos tragam as bebidas que tiverem, para comemorarem. O prota se maravilha com a rapidez com que o humor da aldeia mudou e agora parece um festival, mas logo se sente tonto e quase cai, dizendo que precisa de um lugar para passar a noite, pois está muito cansado. Entrando na casa que lhe foi liberada, ele se joga na cama exausto e pensa como foi um bom começo neste novo mundo. Ele vai usar esse lugar como base para caçar monstros e elevar seu nível enquanto aprende mais sobre o mundo. Assim que acorda, pensa que ainda está claro e não anoiteceu, pois achava que tinha tirado uma soneca enquanto ouvia o barulho dos aldeões, mas existe a possibilidade de não haver noite nesse mundo. Ele se levanta rapidamente quando escuta alguém na porta perguntando se estava acordado. Então atende e vê que era o chefe, que diz que ele dormiu tão bem ontem que não queria acordá-lo. E faz sentido, já que ele lutou contra uma matilha inteira de lobos prateados e não queria incomodá-lo, mas lhe trouxe um café da manhã. O protagonista fica animado, pois não tinha comido nada desde que caçou os lobos e estava faminto. Então começa a comer e pensa como estava delicioso e sua barriga estava feliz. Na sopa, também havia pedaços de carne que ele percebe que eram dos lobos e pôde sentir um sabor que lembrava carne de boi. Até mesmo o pão que trouxeram complementava perfeitamente a sopa. Ele fica maravilhado com o sabor e pensa que, apesar de ser simples, é perfeito quando se está com fome e isso é bom porque é assim. Terminando, ele agradece pela comida e logo é chamado pelo chefe para conversarem. Este lhe entrega sua recompensa pela subjugação e, ao abrir, viu que tinha 13 moedas de prata. Como esperado, ele não sabia quanto isso valia, então diz que, como estava recluso, não entendia o valor do dinheiro e pede uma explicação rápida, que o chefe responde com prazer. Após a explicação, ele pensa que, se converter para ienes, uma moeda de ferro equivale a 10 ienes, uma moeda de cobre equivale a 100 ienes, uma moeda de prata equivale a 1000 ienes, uma moeda de ouro equivale a 10.000 ienes e uma moeda de ouro grande equivale a 1 milhão de ienes. Sua riqueza atual é de 13.000 ienes e seu objetivo é conquistar uma moeda grande de ouro. O chefe continua explicando que, dependendo da guilda, o preço por um lobo prateado é de 1 moeda de prata e que decidiram manter esse valor por ser um preço justo, pois se eles tiverem uma má reputação por pechinchar demais, os viajantes e aventureiros poderiam começar a recusar os pedidos. O protagonista pensa como isso é uma questão de vida ou morte para eles, e que se quisessem, poderiam tê-lo enganado, já que não entendia nada. Paralelamente, o chefe também lhe paga pelas peles, o que rende ao protagonista mais 50 moedas de cobre. O chefe continua dizendo que normalmente seria 8 moedas de cobre por animal, mas a pele estava muito danificada, diminuindo assim o valor. O protagonista pensa que, considerando seu trabalho, se ele quisesse, poderia facilmente explorar o chefe, mas,
Como esta é a primeira pessoa que interagiu honestamente com ele nesse mundo, ele não quer prejudicar sua relação por alguns trocados. O chefe então pede mais um favor e diz que um aldeão havia sido ferido pelos lobos antes e querem fazer remédios para ele, mas estão sem ervas medicinais, o que o protagonista rapidamente lembra quando estava explorando. Ele pensa que poderia se tornar um curandeiro com o poder das classes, mas se fizesse isso, seria uma violação de gratidão, então decide entregar as ervas que ele colheu. O chefe fica maravilhado com a prontidão dele e diz que devem levar imediatamente para a farmacêutica da vila. Apesar de ser chamada assim, ela não possui a classe de farmacêutica. Apenas tem o conhecimento de como fazê-las. Eles batem na porta que rapidamente é aberta por uma anciã baixinha e nervosa, que grita que não pode fazer remédios sem as ervas. O chefe então diz que já as conseguiu e a chama de Gerda-san, que rapidamente se vira para a oficina reclamando do porquê não terem dito logo. Ao entrarem, o protagonista pensa que existem muitos cheiros fortes ao redor e que provavelmente todos se devem aos ingredientes para diversos remédios. Gerda o chama para um canto e pede pelas ervas, que ele entrega rapidamente. E ela diz que finalmente poderá fazer os remédios e que se ele tivesse misturado as ervas com suas sósias que fazem mal, usaria ele como ingrediente. Ele então pergunta se ela pode fazer remédios mesmo sem um trabalho especial. Ela o encara desacreditada e grita que qualquer pessoa com conhecimento e habilidade pode fazê-los. Assim como um chefe de cozinha, você não precisa de um trabalho especial para cozinhar. E ele percebe como ela tem razão e pensa qual seria, então, a diferença entre ter e não ter o trabalho especial. Quando ele pergunta isso para Gerda, ela diz que não sabe muito, mas ouviu falar que quem tem o trabalho pode entender naturalmente como fazer e pode coletar e misturar com eficiência. Então ele pensa que um trabalho especial fortalece o conhecimento e as ações da pessoa em relação à profissão, tornando-a habilidosa. Ele a agradece pela explicação e estava indo embora quando ela o para e diz que é preciso um homem para fazer o remédio e que ele deve ficar e ajudar. O chefe rapidamente se despede e deixa tudo em suas mãos. Ele moe com dificuldade as ervas e mostra o resultado para Gerda, que diz estar bom. Então lhe entrega mais ervas para moer, o deixando aterrorizado. Ele pensa que só precisava encontrar as ervas e estaria tudo bem, mas está sendo forçado a ajudar agora. Antes, ele só estava curioso sobre como fazer e tentou ajudar, mas é muito difícil. Ele dá um tempo para descansar, o que rapidamente faz Gerda lhe repreender. Ele pensa então que só há uma coisa a ser feita e decide verificar com as próprias mãos o quanto de eficiência será melhorada ao ter um trabalho especial. Então troca sua classe para farmacêutico, o que rapidamente lhe faz ter uma aura diferente, e Gerda rapidamente percebe. Agora ele consegue entender o papel de cada erva medicinal, além de seus movimentos terem se tornado muito mais eficazes. Gerda lhe elogia com uma cara séria, que ele apenas agradece por cima e diz que, assim como quando trocou para espadachim, seu corpo aprendeu sozinho a se mexer de forma eficaz. Além disso, agora ele consegue entender as etapas necessárias para a fabricação dos remédios, perguntando a Gerda se ela colocará o remédio para secar. Ela confirma, dizendo que, caso contrário, o efeito medicinal enfraquecerá. Então ele diz que, se for o caso, ele secará imediatamente. Ela se assusta, e então ele pega as ervas e usa uma habilidade especial dos farmacêuticos, secar. Rapidamente, a erva em sua mão se seca completamente e ele a entrega para ela. Ela então diz que ele, teoricamente, deveria ser um mago. Então, como ele secou as ervas, se magos não têm essa magia? O protagonista fica sem palavras e sente que a atmosfera mudou. Então diz a ela que sua profissão lhe permite mudar de profissões. Foi assim que ele trocou de mago para farmacêutico e usou essa habilidade. Ela fica surpresa com essa habilidade rara, pois a aparência dele mudou um pouco e isso foge do bom senso. Além disso, um trabalho especial é algo que você recebe de nascença e normalmente não poderia mudar ou escolher. Isso surpreende o protagonista, que achava que nesse mundo ele poderia mudar de emprego em templos e igrejas, igual nos jogos. Além disso, ela diz que um punhado de gênios domina sua profissão e alcança alturas ainda maiores, mas é impossível mudar sua classe. Ele pensa, então, que mesmo Gerda, que viveu tanto tempo e tem tanto conhecimento,
Nunca ouviu falar da skill trocador de empregos e que ele talvez seja o único no mundo com tal habilidade. Ela diz então que ele deve ter cuidado com seu poder, o que o faz pensar que ele deve tomar muito cuidado com quem vai revelar isso. Ela diz com uma cara sádica que, agora que ele é um farmacêutico, ele deve ter uma força confiável. Ele responde que sim, mas logo volta atrás dizendo que não é bom o suficiente para ser uma força considerável ainda, pensando que esse trabalho é muito difícil e não sabe o que será exigido dele. Ela então pergunta qual é seu nível como farmacêutico, e ele responde que é 1. Então ela diz que, nesse caso, eles devem fazer ainda mais remédios, pois, mesmo que seu nível seja baixo, ele ainda tem conhecimento e experiência. Além disso, conforme subir de nível, o número de tipos de medicamento que poderá fazer aumentará. Então, ela decide ensiná-lo sobre medicina. Afinal, em um mundo onde existe vida, nunca é ruim ter tal conhecimento e logo lhe dá todo tipo de remédio para fazer. Ele pensa como não há espaço para discussão e que ela é maligna igual a uma bruxa. Um coelho com chifre aparece no meio da floresta. Ele encontra algumas nozes que pareciam deliciosas e decide comer, mas então se depara com outro coelho que pretendia o mesmo. Eles competem para ver quem tem o chifre maior, e o vencedor fica animado pela recompensa, mas, antes que pudesse comer, o prota lhe acerta uma flecha em cheio, pensando que agora é hora de subir de nível. Já se passou uma semana desde o último ocorrido, e o prota ficou caçando monstros aleatórios próximos da aldeia. Sua atual presa era um horn rabbit, cuja carne é macia e suculenta, e ele caçou apenas para comer. Ele tem vivido assim porque foi contratado inúmeras vezes pela Gerda e pensa que sempre procurou todo tipo de vaga em busca de dificuldades, mas ser farmacêutico estava sendo um verdadeiro terror. Enquanto voltava para a aldeia, encontra alguns aldeões indo para o campo de caça e decide ir com eles. Enquanto conferiam se alguma das armadilhas pegou algo, ele pensa que os animais e monstros pequenos estão em pânico, não só por causa da sua classe de caçador, mas também porque, de acordo com os conhecimentos do trabalho único, outra alcateia está prestes a entrar na região da floresta. Os aldeões ficam horrorizados, e ele diz que isso não vai acontecer de imediato, mas que devem tomar cuidado com um lado da região. Eles já estão se preparando para o inverno, por isso precisam caçar mais por agora. Seu nível principal chegou a 8, e o nível da sua classe de caçador chegou a 5, mas está ficando cada vez mais difícil de subir de nível, e ele talvez precise mudar para um novo local. Ele está preocupado com a possível aparição dos novos monstros na região, mas ao mesmo tempo, ele é apenas um convidado na aldeia. Ainda assim, fica indeciso se deve sair ou não, quando percebe que a aldeia está mais animada do que o normal, e ao se aproximar, se depara com um cavalo e inúmeras pessoas carregando caixas e caixas de objetos. Zozo lhe cumprimenta. O prota pergunta se são vendedores ambulantes, e Zozo confirma, dizendo que eles vendem todo tipo de coisa que não encontrariam por ali. Ele pensa que ser um vendedor ambulante significa percorrer vários lugares, e depois de terminar em uma área, é natural ir para outra. Se ele pudesse acompanhá-los, poderia ir para a próxima terra sem hesitação. Justo enquanto pensava sobre isso, eles apareceram. Não seria um sinal do destino que ele deve seguir em frente? Ele entrega rapidamente o coelho chifrudo para Zozo cuidar e vai conversar com alguém do grupo, perguntando se poderia falar com o líder deles. O trabalhador rapidamente o chama, que é chamado de Gisele. Ambos vão conversar, e Gisele diz que, em 2 dias, estarão indo para a cidade de Hansel, e se ele quiser, poderá acompanhá-los. O prota confirma, e Gisele diz que lhe dará uma recompensa, então gostaria que ele fosse junto com eles, servindo como guarda-costas, usando seu trabalho especial. Ele pensa consigo mesmo que não tinha revelado sobre seu trabalho e, mesmo assim, ele já sabia. Ele então olha em direção aos aldeões e o prota rapidamente entende que ele coletou informações deles enquanto fazia negociações e pensa como esperado, comerciantes são de fato uma antena de coleta de informação. Confirma então e eles apertam as mãos em concordância. Quando saiu de perto dele, Zozo rapidamente veio falar com ele, dizendo que acabou ouvindo o que ele disse e ficou triste que ele vai sair da aldeia. Ele fica sem reação, lembrando de um ocorrido antes de vir para este mundo, onde perguntaram para ele por que havia desistido
e ele respondeu que não havia mais nada a ganhar ali. De repente percebe Zoso lhe chamando e perguntando por que ele estava distraído. Ele pede desculpas por não ter contado antes para eles, mas quer saber mais sobre o mundo exterior e ficar mais forte. Zoso diz para ele não se preocupar, pois vai ficar triste em vê-lo partir, mas ainda respeita sua escolha. Afinal, a vida dele pertence a ele. O prota pensa como ele é um cara legal e fica feliz que ele tenha sido a primeira pessoa que conheceu nesse mundo. Ele contou para o chefe também. Este fica um pouco nostálgico enquanto pensa que ele está indo para Hansel, enquanto observa as flores pela janela. O prota pensa como ele respondeu suas perguntas sem fazer cara feia e é muito grato ao chefe da aldeia. Então lhe agradece e pede desculpas. O chefe o acalma, dizendo que ele salvou a aldeia de uma crise além de ter feito muitas contribuições. Então pensa como, na verdade, foi ele quem os ajudou. Ele fica maravilhado com o quão bom é o chefe e as pessoas da aldeia. Conta também a Gerda e pergunta se tem algo mais que ela queira lhe falar. Para ele, o nível profissional mais elevado é o de farmacêutico. Isso foi resultado da disciplina espartana que ela lhe forçou a fazer, e pensa como isso é uma lição para ele ser mais seletivo sobre quem deve revelar seu poder. Ao encará-la, pensa que no decorrer do trabalho duro, ela o ensinou muitas coisas. Se fosse no antigo mundo dele, ela seria algo como uma doutora, e suas habilidades e conhecimento se comparam com os de alguém com trabalho único. Ele não sabe quantos anos foram necessários para acumular tanto conhecimento, mas ao usar as habilidades de trabalho especial, sente uma sensação de entrar em contato com uma inteligência coletiva, incluindo a experiência acumulada de pessoas como Gerda. Ela diz que ele parece relutante, o que ele discorda, e ela diz que ele precisa então de mais conhecimento. E como ainda falta muito até o dia de partida dele, eles vão continuar fazendo remédios. Ele pensa que é verdade que não precisa arrumar suas coisas, já que não tem bagagem ou preparativos, mas não esperava passar seus últimos dias sendo obrigado a ajudá-la. Na manhã do dia de partida, ele cumprimenta o cocheiro e, ao olhar para trás, vê todos os aldeões se despedindo. Pensa que tantas pessoas vieram se despedir dele, e Gisele diz que era óbvio, já que ele era o benfeitor deles. Os aldeões, incluindo Zoso, dizem frases de inspiração para ele enquanto partem, e ele pensa que se olhar mais, vai se sentir sem graça, então devem partir logo. Ele está feliz por ter começado sua jornada nessa aldeia. De repente, ouvem-se rugidos da floresta e todos se assustam. Ele pensa que, como esperado, eles vieram. Os mercadores perguntam por que haveria lobos prateados ali e dizem como provavelmente outra alcateia se mudou para lá, onde os monstros haviam sumido. Os cavalos continuam a galopar rapidamente e o prota diz para continuarem cavalgando, pois ele irá subjulgá-los e, se conseguir, a estrada ficará segura por um tempo. Ele pensa como os lobos aparecem ao longo da estrada, mirando nos cavalos que puxam a carroça, e fará um último serviço pela aldeia. Vários círculos mágicos surgem embaixo dos lobos, e em um instante são jogados para cima por espinhos, e ele rapidamente arremessa lanças de pedras neles. Um lobo esquiva e começa a correr próximo da carroça, e ele mira nele com um arco, enquanto os mercadores seguram seus pés para que não caia. Ele atira a flecha com destreza, acertando no olho do lobo. Gisele diz que a alcateia foi devastada e irá parar os cavalos por um tempo para que ele possa pegar a prova de subjugação deles, mas o prota diz que devem continuar a viagem. Pensa consigo que não pode parar o trabalho deles por algo tão pequeno. Em vez disso, ele quer ir para um novo lugar o mais rápido possível, pois quer ganhar muita experiência. Após um tempo de viagem, o protagonista está conversando com os mercadores, que comentam sobre como sua maleta é incomum e perguntam se ele gostaria de vendê-la, o que ele recusa prontamente. O cocheiro o chama, dizendo que já conseguem ver Hansel, e ele fica animado, pois finalmente estavam chegando. Ao se aproximar da cidade, percebe que há guardas verificando as pessoas que entram. Ele pensa consigo mesmo que não possui nada que prove sua identidade e que poderá ser preso ao chegar. Então pergunta a Gisele se conseguirá entrar na cidade. Este explica que ele deve mostrar sua placa de status e pagar o pedágio de 100 gols, a moeda deste mundo. Ele percebe também que algumas pessoas não precisam pagar o pedágio. Gisele esclarece que esses são aventureiros, e que se ele se registrar na guilda dos aventureiros
e obter um cartão da guilda, também poderá ser isento do pedágio. Ele alegremente comenta que pertencem à guilda mercantil e, por isso, são isentos da proibição de trânsito. Pensa consigo mesmo que deve conseguir um cartão da guilda para não ter que pagar sempre que entrar e sair da cidade. Quando chega a sua vez, o guarda pede sua placa de status, que ele apresenta rapidamente. Ele reflete que é o único capaz de ver sua habilidade de trocador de emprego e que as outras pessoas só conseguem ver a classe de mago, algo que ele já testou várias vezes com Gerda. Os guardas comentam sobre como é raro ter um trabalho especial e perguntam se ele pretende se tornar um aventureiro, o que ele confirma. O guarda diz que ele parece promissor e que é muito bem-vindo. Andando pela cidade, eles conversam sobre as atividades dos aventureiros e o deixam em frente à guilda. Seu objetivo é dominar todos os trabalhos possíveis com sua troca de trabalho especial e viver uma boa vida. Mesmo estando em outro mundo, seu objetivo permanece o mesmo, e a maneira mais fácil de conseguir isso é derrotando monstros. Ele também gosta da ideia de ser um freelancer e fica feliz por poder se tornar um aventureiro, já que no Japão, freelancers eram menosprezados. Após agradecerem e se despedirem, o protagonista pergunta a Gisele e aos outros o que pretendem fazer agora, e eles respondem com entusiasmo que irão receber novos produtos e começarão a fazer negócios novamente, pois são vendedores ambulantes que transportam mercadorias de um lugar para outro. O protagonista comenta como isso é interessante e fica feliz em saber que farão uma pausa na cidade, desejando-lhes boa sorte antes de seguir em direção à guilda. A rua estava lotada, e ele fica maravilhado ao ver tantas raças diferentes. Finalmente, chega a um grande prédio que reconhece como sendo a Guilda de Aventureiros. Dentro há uma atmosfera parecida com a dos jogos. Ao subir as escadas, passa o dedo rapidamente no corrimão e vê como está limpo, pensando consigo que uma empresa com uma entrada limpa é confiável e que a guilda não parece nada mal. Enquanto isso, um aventureiro que passava viu a cena e ficou assustado com ele. Seus pensamentos são interrompidos quando a recepcionista, carismática, chama a próxima pessoa, cumprimentando-o e dando boas-vindas. Ela diz que seu nome é Luísa. Ele responde que se chama Tsukasa e que gostaria de se registrar como aventureiro. Ela então lhe entrega um formulário, informando que deve apresentar a taxa de inscrição de 500 gols e sua placa de status. Ao ver que ele possui a ocupação singular de mago, ela fica espantada, o que ele concorda feliz. Luísa comenta com confiança que não há necessidade de se preocupar com combate e que não há problema com sua idade ou nível. Eles continuam o processo e ela pede que ele coloque a placa de status dentro de uma ferramenta mágica, o que fará com que emitam o cartão da guilda. Assim que ele coloca a placa, um brilho surge, cegando-o temporariamente. Sua antiga placa de status se transforma em um cartão de guilda. O cartão exibe seu rank de aventureiro, o que o deixa confuso. A recepcionista prontamente explica que existem 7 ranks na guilda, de S a F, sendo S a posição mais alta. Não é fácil alcançar esse nível, e há um número limitado de pessoas que já o conseguiram. Ele pergunta se quem já alcançou esses ranks possui ocupações específicas, e ela confirma, mencionando, por exemplo, o Cavaleiro Dragão Tyran e o Domador de Monstros Coney, famosos aventureiros de rank S. Além disso, embora não seja uma aventureira, presume-se que pessoas em posições avançadas, como a Cavaleira Sagrada Istifia, das Cavaleiras Templárias, têm poder equivalente ao de um rank S. Impressionado com o conhecimento da recepcionista, o protagonista a elogia e bate palmas, pensando como ficou admirado com sua paixão pelo trabalho e seu alto nível de compreensão, desejando alcançar essas posições algum dia. A recepcionista fica um pouco envergonhada, mas agradece os elogios. Ela explica que, como ele acabou de se registrar, pode começar com pedidos de rank F e, por ter uma ocupação exclusiva, também pode aceitar pedidos de rank E. Além disso, se formar um grupo, poderá aceitar pedidos de níveis ainda mais altos, mas, a menos que seja um grupo confiável, a guilda não recomenda que o faça, pois a promoção de rank é decidida com base no grau de conclusão dos pedidos e, dependendo dos resultados, pode até ser rebaixado. Ele reflete que a guilda é como uma empresa de recrutamento temporário, que atua como intermediária entre aventureiros e clientes, e não podem permitir
que alguém inadequado para determinada missão continue aceitando pedidos e falhando repetidamente. Pensa que, se sua habilidade não for compatível com seu rank, será rebaixado, e isso é algo comum para ele, que já passou por muitos abusos em uma sociedade capitalista. Lembra-se de um colega de trabalho que, após ser promovido, se gabou na frente do presidente da empresa e acabou rebaixado até o fundo do poço, sendo ignorado por todos na empresa. Seus pensamentos são interrompidos pela recepcionista, que diz que essa foi toda a explicação e pergunta se ele tem mais alguma dúvida. Ele se curva, dizendo que está tudo bem por enquanto, e agradece pela gentileza. Ela se surpreende com sua educação e fica sem reação. Ele pergunta se aconteceu algo, mas ela nega, pedindo desculpas, e explica que ficou surpresa por ele ter um trabalho único e ainda assim ser discreto. Ele pensa que só queria mostrar respeito, mas ao refletir, lembra que os aldeões da vila onde estava antes também ficavam surpresos com seus agradecimentos. Ele conclui que as pessoas com trabalhos especiais provavelmente são arrogantes e egocêntricas. Certamente o poder de um trabalho especial é incrível e, ao nascer com isso, é fácil se imaginar melhor que os outros. Mas ele não quer ser como essas pessoas que usam suas habilidades para afirmar dominação. Novamente, a recepcionista o chama, tirando-o de seus pensamentos, e ele vai até o mural de missões. Pensa que não deve aceitar pedidos sem planejamento, mas gostaria de ver as opções. Encontra missões de todos os tipos, desde subjugação de monstros, coleta de ervas, limpeza da cidade, até mesmo cuidar de pessoas, e reflete sobre como os aventureiros são como faz tudo. Fica incrédulo ao ver uma missão que exigia a classe de cuidador. Além disso, outro pedido, com a descrição de fazer companhia para um velho elfo, recomendava ser um sábio de nível 80 e rank A, oferecendo um pagamento tão absurdo que ele não conseguia acreditar. Fascinado pelas opções, pensa que ser capaz de ganhar tanto dinheiro sozinho é um dos pontos fortes de ser um freelancer, e talvez por ser um trocador de empregos, fica animado ao ver tantas vagas. A partir de amanhã, ele aceitará todos os pedidos que puder e pretende avançar sua carreira dessa forma. O protagonista estava procurando a pousada que Gisele havia recomendado. Ao ler uma placa escrita Pavilhão do Gato Tigre, ele pensa que finalmente encontrou o lugar. Ao entrar, observa o ambiente e lembra que Gisele mencionou uma funcionária muito fofa, o que o levou a recomendar o local. O protagonista imagina como seria essa funcionária e recorda que, antes de vir para este mundo, alguém lhe recomendou um restaurante cujas funcionárias eram adoráveis. No entanto, ao chegar lá, viu que eram garotas vestidas de empregadas imitando gatinhos, o que não o divertiu e o deixou zangado. Enquanto está perdido em seus pensamentos, alguém lhe dá as boas-vindas. Ele vê uma garotinha Therian vestida de empregada e pensa que ela realmente é adorável. Ele pergunta se pode se hospedar, e ela confirma, dizendo que o custo é de 600 gol por noite, com as refeições à parte. Ele decide ficar por 7 dias, ao que ela rapidamente responde que serão 400 gol. Ela pede que ele registre seu nome no caderno, oferecendo ajuda caso ele não saiba escrever, mas ele se prontifica a fazê-lo. Ela acha seu nome engraçado e se apresenta como Nora, levando-o em seguida para o quarto. O protagonista entende agora por que Gisele recomendou o lugar, especialmente ao ouvir que receberá um bônus por ser uma referência do tio Gisele. Ao chegar ao quarto, Nora o mostra com entusiasmo. Ele observa que o quarto é maior do que o que tinha no Japão quando era mais jovem, e parece ser um lugar confortável para viver. Ele comenta que o quarto é bonito, e Nora responde que limpa muito bem o ambiente todos os dias, não querendo um quarto sujo ou com cheiro estranho. Ele reflete que os Therians têm um ótimo olfato e, portanto, gostam de manter as coisas limpas e cheirosas. Discretamente, ele cheira suas roupas, preocupado, já que estava viajando há uma semana e, embora costumasse se limpar com água quente gerada magicamente, questiona se isso é suficiente e se não está cheirando mal. Ele pergunta a Nora se há algum lugar na cidade para tomar banho. Ela ri brevemente e diz que sim. Corta para o banheiro masculino, onde o protagonista já se encontra apenas com uma toalha e seus pertences, admirando o tamanho do lugar, que poderia acomodar talvez até 100 pessoas de uma vez. Ele vê uma banheira e pensa que é para banhos profundos,
apesar de não ter visto a placa de aviso. Um imenso homem lagarto entra na banheira e rapidamente relaxa. Ele reflete sobre a variedade de banheiras para diferentes raças e, ao entrar na banheira dos anões, comenta como era rasa. Ele fica animado com a ideia de experimentar um banho público em outro mundo, mas lembra que deve ser educado. Próximo a ele, algumas fadas estão aproveitando banheiras que parecem taças de forma não educada. O protagonista se posiciona entre dois homens que estavam se lavando e começa a verificar seus itens de banho. O shampoo fornecido tem uma cor incrível, e ele se pergunta se pode ser usado por humanos. Observa os dois homens, um anão e um terian, e percebe que tanto o shampoo quanto o sabonete são ótimos para humanos, sem problema algum. Fica curioso com a ideia de o shampoo ser feito de fluidos corporais de um Milk, mas decide não pensar muito nisso, imaginando que Milk deve ser uma criatura fofa. O cheiro é de flores, mas ao mesmo tempo é estranho, embora não ofensivo para homens. Ao se enxaguar, o anão se maravilha com a sensação, enquanto o prota se diverte com o quão escorregadio era, e o terian se cobre de bolhas. PS. O anão parece estar em um comercial da L'Oréal Paris. Após terminar a limpeza, ele decide entrar na banheira, mas repara que está muito quente. Mesmo tentando se acostumar, nota um homem, aparentemente habituado ao local perto da torneira. Como ele é novo na cidade, resolve seguir o ritmo. Entra na água, ainda sofrendo com o calor. O homem observa o prota se queimando e, então, aponta para um botão na parede. Ele acha o botão suspeito, mas ao apertá-lo, ativa um chuveiro cascata que espirra água com poder mágico sobre ele. Ele reflete que a água é aquecida por um círculo mágico dentro da parede e admira o mecanismo. Os dois se entreolham e sorriem amigavelmente. Ele pensa que viver numa cidade de outro mundo como essa parece incrivelmente confortável. A sensação do banho é ótima, e como esperado, ele precisava de um banho. Sente que o cansaço da viagem foi embora de seu corpo e percebe que, independente da raça, todos se sentem bem no banho. Pensa que, com isso, os preparativos para as aventuras do dia seguinte estão completos. Estava para sair quando vê um homem lagarto aproveitando uma banheira de hidromassagem e decide experimentar, mas é rapidamente levado pelo jato de água. O homem lagarto fica confuso, sem entender o que aconteceu, já que havia uma placa indicando que aquela área era apenas para lizardmans. No dia seguinte, Nora dá bom dia ao protagonista, que agradece, dizendo que dormiu profundamente graças a ela. Ela pergunta o que ele costuma comer no café da manhã e sugere o bife de javali, que ele prontamente pede. Nora pede ao seu pai para preparar o pedido, que logo chega. Ela avisa para ele tomar cuidado, pois ainda está quente. O protagonista pensa que, como esperado de uma Therian, aquelas coisas parecem pesadas e Therians são incrivelmente fortes. Enquanto come, sente o sabor incrível, sem um odor desagradável. No Japão, ele nem conseguia pensar em comer bife pela manhã e era bastante indeciso. De repente, um freguês começa a gritar com a atendente, reclamando que ainda não recebeu seu pedido e que 1 minuto para ele não é o mesmo que para outros aventureiros. Irritado por não ter sido atendido primeiro, o pai de Nora saca suas armas e vai rapidamente resolver o problema. Na guilda, o protagonista se espanta com o que está acontecendo. Há uma briga para ver quem pegará qual missão no mural. Luísa o cumprimenta, e ele pergunta o que está acontecendo. Ela explica que os formulários de pedidos são postados de manhã cedo, por isso esse horário fica lotado. Ele se surpreende com a confusão, e ela afirma que isso é habitual. 2 aventureiros brigam por uma missão, e Luísa comenta que um grupo noturno foi rebaixado, o que faz com que se desculpem depressa. Ainda observando o caos, ele pensa em como pegar alguma missão, quando Luísa sugere que ele aceite a missão de coletar ervas medicinais. Ele rapidamente aceita, deixando-a animada, e ela inicia o processo imediatamente. O protagonista pensa que suas ações se devem à falta dessas ervas, o que Luísa confirma, perguntando se estava tão evidente. Ela explica que, embora não tenham muita demanda, são difíceis de encontrar, por isso tendem a ser escassas. Por isso, os funcionários da guilda costumam entregar pedidos que a guilda deseja que sejam cumpridos o quanto antes. Ele diz que, se for esse o caso, recolherá o máximo que puder, deixando Luísa e os outros funcionários ainda mais animados. Ele aluga uma cesta e já estava se preparando para partir, quando Luísa pede para ele esperar, lembrando-o de que,
Mesmo com um trabalho especial, ele acabou de se registrar e deve sempre colocar sua segurança em primeiro lugar. Ele concorda, refletindo que ouvir os outros também é uma habilidade importante para um membro pleno da sociedade. Ele possui uma habilidade de farmacêutico que gostaria de experimentar. Então, parte para a floresta com o objetivo de coletar uma grande quantidade de ervas e surpreender a todos. Com isso, espera receber pedidos maiores no futuro e acumular conquistas constantemente. E este foi toda a história lançada até agora. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar o que achou. Assim que houver novos capítulos, trarei o resumo para vocês. Te vejo no próximo vídeo.